Ela é uma cristã de Mianmar. Ela vem espalhando o Evangelho desde que aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso. Mas a opressão e as prisões do governo causam um contratempo após o outro em sua pregação do Evangelho. Quando sente-se fraca, as palavras de Deus a esclarecem e guiam, dando-lhe a fé para continuar compartilhando o Evangelho. Porém, mais tarde, o governo continua a intensificar sua opressão. A polícia coloca na lista de procurados e até bloqueia as estradas buscando-a. Dizem que será violentada e condenada quando a encontrarem. Se eu cair nas mãos deles, os policiais me violarão e torturarão. E certamente me espancarão até a morte. Deveria continuar pregando o Evangelho? Ela continuará ou recuará em covardia para se proteger? Como ela confia em Deus para espalhar o Evangelho numa situação difícil após a outra? No último vilarejo em que pregamos, fomos caçados, perseguidos e enfrentamos dificuldades. Mas confiamos em Deus, comunicando as palavras de Deus e testemunhando da sua obra. Assim, a maioria dos crentes verdadeiros aceitaram Deus Todo-Poderoso e espalharam o Evangelho. Nessa experiência, vi a autoridade das palavras de Deus e minha fé cresceu. Decidi testemunhar a obra de Deus dos últimos dias a mais pessoas. Como espalhou o Evangelho depois disso? Em setembro de 2022, uma nova crente nos levou até seu vilarejo para pregar o Evangelho. Lá havia pessoas interessadas pela verdade. Fiquei feliz e comecei a testemunhar com eles a obra de Deus dos últimos dias. Então, recebi a notícia que na reunião do governo regional, minha foto foi mostrada como procurada, mandando-me denunciar se pregasse. A polícia fechou estradas e parou carros à minha procura. Eu pensei, com a polícia me procurando por toda parte, se me pegasse, provavelmente me mataria. Eu deveria continuar evangelizando? Se parasse, o que aconteceria com os aldeões que estão investigando a obra de Deus? Eles não ouviriam a voz de Deus nem aceitariam sua obra nova. Eu não cumpriria minhas responsabilidades. Os irmãos queriam me mandar embora, para minha segurança. Eu estava com medo, então fui embora. Senti-me culpada depois disso. Eu queria voltar e continuar pregando a esses aldeões. Por isso, orei a Deus. Deus, a polícia está me procurando por toda parte e eu estou com medo. Mas sei que se vou ser presa depende de ti. Quero confiar tudo a ti. Guia-me para que eu tenha fé para continuar pregando e testemunhando de ti. Depois li as palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: você está ciente do fardo sobre seus ombros, da sua comissão e da sua responsabilidade? Onde está seu senso de missão histórica? Como você servirá adequadamente como mestre na próxima era? Você tem um forte senso do papel de mestre? Como explicaria o mestre de todas as coisas? Será que é mesmo o mestre de todas as criaturas vivas e de todas as coisas físicas no mundo? Quais são os seus planos para o progresso da próxima fase da obra? Quantas pessoas estão à sua espera para que você seja seu pastor? A sua tarefa é pesada? Elas são pobres, lastimáveis, cegas e perdidas, lamentando na escuridão. Onde está o caminho? Como anseiam para que a luz, como uma estrela cadente, desçam repentinamente e disperse as forças da escuridão que oprimem a humanidade há tantos anos. Quem pode saber a extensão de sua esperança ansiosa e como anelam dia e noite por isso? Mesmo num dia em que a luz passa brilhando
essas pessoas profundamente sofridas permanecem presas em um calabouço escuro, sem esperança de libertação. Quando deixarão de chorar? Terrível é o infortúnio desses espíritos frágeis que nunca receberam descanso e que há muito tempo são mantidos presos nesse estado por laços impiedosos e história congelada. E quem já ouviu o som dos seus lamentos? Quem já contemplou seu estado miserável? Alguma vez já lhe ocorreu como o coração de Deus está entristecido e ansioso? Como ele pode suportar ver a humanidade inocente, que ele criou com suas próprias mãos, sofrer tamanho tormento? Afinal de contas, os seres humanos são as vítimas que foram envenenadas. E embora o homem tenha sobrevivido até hoje, quem poderia saber que a humanidade foi, há muito tempo, envenenada pelo maligno? Você se esqueceu de que é uma das vítimas? Em nome de seu amor a Deus, você não está disposto a se esforçar para salvar esses sobreviventes? Você não está disposto a dedicar toda a sua energia para retribuir ao Deus que ama a humanidade como sua própria carne e sangue? No fim das contas, como você interpretaria ser usado por Deus para viver sua vida extraordinária? Você realmente tem a determinação e a confiança para viver a vida significativa de uma pessoa piedosa que serve a Deus? Amém. As palavras de Deus me inspiraram, mas me fizeram sentir culpa. Tantos ainda não aceitaram a salvação de Deus nos últimos dias e vivem sob o poder de Satanás. Estão impotentes e sofrem. Deus se entristece e urge por eles. Alguns trabalham até tarde para ganhar dinheiro, levam uma vida dura e exaustiva. E outros ainda sentem-se vazios e péssimos por dentro. Não conhecem o valor da vida humana e não conseguem encontrar um rumo. Algumas pessoas querem buscar o caminho verdadeiro, mas têm medo demais por causa da opressão e das prisões do governo. Por isso precisamos lhes comunicar, testificar a obra de Deus e usar as palavras de Deus para resolver seus problemas, para que possam ver a verdade, luz e esperança nas palavras de Deus e aceitar sua salvação. E os desastres estão ficando cada vez piores. E muitas pessoas ainda não ouviram a voz de Deus. Elas não têm a que recorrer nos desastres. Era meu dever evangelizá-las. Deus não quer que ninguém que Ele queira salvar caia nos desastres. Se parasse de espalhar o Evangelho por minha segurança, estaria abandonando o meu dever. Eu deveria muito a Deus e não mereceria ser chamada membro de sua família. Pensei em como eu costumava ser igual a esses aldeões, vivendo sob o controle de Satanás sem objetivo nem esperança. Deus inspirou irmãos a compartilhar o Evangelho comigo muitas vezes, até eu ouvir a voz de Deus e receber sua salvação dos últimos dias. Isso era o amor e a misericórdia de Deus para mim. Eu precisava considerar a vontade de Deus e fazer de tudo para dar testemunho da obra de Deus e retribuir seu amor. No dia seguinte, voltei para o vilarejo para continuar compartilhando o Evangelho. Mas dias depois, o recém-convertido que nos levava lá teve que viajar. Fiquei um pouco preocupada. Será que me prenderiam sem a proteção de um morador? Se parasse de pregar, aqueles que investigavam o caminho verdadeiro demorariam a aceitar a obra de Deus Todo-Poderoso. Eles se esforçavam em buscar investigar. Nos últimos dias até iam escondidos pelas colinas para ouvir-nos pregar. Ansiavam tanto por isso? Se eu fugisse por temer ser presa, sem querer continuar pregando, teria uma dívida com eles e machucaria a Deus.
Então, encontrei-me com eles um por um e li as palavras de Deus Todo-Poderoso para eles. No fim, cada um deles aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso. Assim, eles trouxeram outros para ouvir nossos sermões. Cada vez mais pessoas aceitaram a nova obra de Deus depois de ouvir-nos. Quando vi a orientação de Deus, eu dei graças a Ele. À noite, o vilarejo era vigiado pela milícia, limitando nossas reuniões. Por isso, pregava aos novos crentes para ajudá-los a enxergar os truques de Satanás e aprender a se reunir em segredo. Sabendo disso, não foram mais impactados pelo governo. Saíam às escondidas para as colinas e campos de legumes para se reunir à noite. Ao ver isso, tive mais energia para pregar. Compartilhar o Evangelho deve ter sido uma jornada difícil. Quais experiências mais a impressionaram? Uma vez, uma irmã me contou que algumas pessoas a quem preguei foram presas pelo governo por ouvir nossos sermões. Suas famílias incrédulas me procuraram em minha casa e disseram que me matariam. Matar você? Minha irmã pediu que eu tivesse cuidado. Foi assustador. Se eu estivesse em casa, quem sabe o que eles teriam feito comigo? Caso continuasse espalhando o evangelho ali e caísse nas mãos deles, não me soltariam facilmente. Quis sair de lá e deixar de espalhar o evangelho ali. Mas pensar em sair dali me deixou muito chateada. Lembrei-me destas palavras de Deus. Você sabe que tudo ao seu redor existe com minha permissão. Tudo planejado por mim. Veja claramente e satisfaça o meu coração no ambiente em que eu lhe dei. O Deus Todo-Poderoso dos exércitos certamente estará com você, não tema. Ele está atrás de você e é o seu escudo. As palavras de Deus mostram-me que eu estava enfrentando essa situação com a permissão de Deus. Como eu pregava e testificava da obra de Deus, Satanás faria de tudo para obstruir meu caminho e perturbar meu estado de espírito, para que eu temesse continuar espalhando o evangelho. Era a intenção maligna de Satanás. Se parasse de espalhar o evangelho, por medo agarrando minha vida, não estaria caindo nos truques de Satanás? Se eu seria presa ou não, estava nas mãos de Deus. Jó sofreu muitas coisas quando Satanás o testou. Perdeu seus filhos, toda a sua riqueza, e feridas cobriram todo o seu corpo. Mas Deus não permitiria que Satanás tirasse a vida de Jó. Satanás não ousou se opor ao que Deus disse, não ousou tirar a vida de Jó. Se Deus não permitisse que essas pessoas me ferissem, não poderiam me fazer nada. Minha vida estava nas mãos de Deus, não podiam decidir sobre ela. Se fosse presa, seria pela boa vontade de Deus, e eu deveria me submeter. Ganhar um entendimento do governo onipotente de Deus é libertador. Eu pensei, já que aquela aldeia era complicada, eu podia pregar em outro lugar. Ficaria bem se tivesse cuidado. É uma boa abordagem. O Senhor Jesus disse: quando vos perseguirem em uma cidade, fuja para outra. Verdade. Li mais das palavras de Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso diz: Deus tem um plano para cada seguidor de Deus. Cada um tem um ambiente fornecido ao homem por Deus, no qual deve cumprir seu dever. E ele tem a graça e o favor de Deus, que é para o homem desfrutar. Ele também tem circunstâncias especiais, que Deus estabelece para o homem, e há muito sofrimento pelo qual ele deve passar. É totalmente diferente da tranquilidade que o homem imagina. Além disso, se você reconhece que é um ser criado, você deve se preparar para sofrer e pagar um preço em favor do cumprimento da responsabilidade de propagar o Evangelho e em favor do cumprimento adequado de seu dever.
O preço pode ser sofrer alguma dificuldade ou doença física, ou sofrer as perseguições do grande dragão vermelho, ou os equívocos das pessoas mundanas, bem como as tribulações que a pessoa sofre quando espalha o Evangelho. Ser delatado, ser espancado e repreendido, ser condenado, até ser atacado por uma turba e posto em perigo mortal. É possível, no decurso de propagar o Evangelho, que você morra antes que a obra de Deus esteja completa e que você não viva para ver o dia da glória de Deus. Você deve estar preparado para isso. Isso não é para assustar vocês. É um fato. Como aqueles discípulos do Senhor Jesus morreram. Entre os discípulos, houve aqueles que foram apedrejados, arrastados por cavalo, crucificados de cabeça para baixo, desmembrados por 5 cavalos. Todo tipo de morte sobreveio a eles. Qual foi a razão da morte deles? Eles foram legalmente executados por seus crimes? Não. Eles foram condenados, espancados, repreendidos e executados porque propagavam o Evangelho do Senhor e foram rejeitados pelas pessoas do mundo. É assim que foram martirizados. Qualquer que fosse o meio da sua morte e partida, ou como aconteceu, não foi como Deus definiu os desfechos finais daquelas vidas, daqueles seres criados. Isso é algo que você deve ver com clareza. Longe disso, eles usaram precisamente aqueles meios para condenar este mundo e testificar dos feitos de Deus. Esses seres criados usaram sua vida, que é tão preciosa. Eles usaram o último momento de sua vida para testificar dos feitos de Deus, para testificar do grande poder de Deus e para declarar a Satanás e ao mundo que os feitos de Deus estão certos, que o Senhor Jesus é Deus, que Ele é o Senhor e é a carne encarnada de Deus. Até mesmo no momento final de sua vida, eles nunca negaram o nome do Senhor Jesus. Isso não era uma forma de julgamento sobre este mundo? Eles usaram sua vida para proclamar ao mundo, para confirmar aos seres humanos que o Senhor Jesus é o Senhor, que o Senhor Jesus é Cristo, que Ele é a carne encarnada de Deus, que a obra de redenção que Ele preparou para toda a humanidade permite que a humanidade continue viva. Esse fato é para sempre imutável. Aqueles que foram martirizados por espalharem o Evangelho do Senhor Jesus, até que ponto eles cumpriram seu dever? Foi ao grau máximo? Como o grau máximo se manifestou? Eles ofereceram sua vida. Isso mesmo. Eles pagaram o preço com a vida. Família, riqueza e as coisas materiais desta vida são todas coisas externas. A única coisa que é interna para si mesmo é a vida. Para toda pessoa que vive, a vida é a coisa mais digna de ser valorizada, a coisa mais preciosa e, surpreendentemente, essas pessoas foram capazes de oferecer seu bem mais precioso, a vida, como confirmação de e testemunho do amor de Deus pela humanidade. Até o dia em que morreram, elas não negaram o nome de Deus, nem negaram a obra de Deus e usaram o seu último momento de vida para testificar da existência deste fato. Essa não é a mais elevada forma de testemunho? É a melhor maneira de se fazer o dever. Isso é que é cumprir-se a responsabilidade. Quando Satanás os ameaçou e aterrorizou, e no fim,
Até mesmo quando ele os fez pagar o preço de sua vida, eles não revogaram sua responsabilidade. Isso é que é cumprir o dever ao máximo. O que quero dizer com isso? Minha intenção é fazer com que vocês usem o mesmo método para testificar de Deus e para propagar o Evangelho? Você não precisa necessariamente fazer isso, mas deve entender que é sua responsabilidade, que se Deus precisar que você o faça, você deveria aceitá-lo como obrigação moral. Amém. Percebi com as palavras de Deus que os discípulos do Senhor Jesus, ao espalhar o Evangelho, foram condenados pelo mundo, presos e sofreram perseguição. Muitos foram martirizados. Mas não importava o fim que tivessem, conseguiram renunciar à própria vida sem negar a Deus, mesmo na morte. Deram testemunho de Deus e o glorificaram com sua vida. É o testemunho mais elevado e a melhor forma de cumprir um dever. Mas eu, caçada pelo governo e ameaçada por pessoas malignas, agarrava minha vida e queria fugir do vilarejo. Não queria continuar pregando e regando os recém-convertidos. Onde estava meu testemunho? Por que temi ao ser confrontada com uma situação de vida ou morte? Foi porque valorizava demais a vida, sem entender a vida e a morte. Nossa vida e morte já foram determinadas por Deus. Ser martirizado por Deus, embora a carne morra, não é morte de verdade. Isso não significa que não terá um final bom. O Senhor Jesus disse: pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a vida por mim, achá-la-á. Verdade. Se não cumprisse meu dever e traísse a Deus porque eu me agarrava à vida, minha carne poderia não sofrer, mas Deus me expulsaria enojado e minha alma seria punida. Se pudesse dar minha vida para testemunhar de Deus e preferisse morrer a traí-lo, isso envergonharia Satanás e nada seria mais significativo. Ao perceber isso, deixei de temer pela minha vida e decidi: enquanto não estiver presa, enquanto ainda respirar, continuarei espalhando o Evangelho e testemunhando de Deus. Percebendo a fachada da morte, não estamos mais constrangidos. Verdade. Após isso, continuei pregando o Evangelho. Não demorou e a maioria das pessoas no vilarejo aceitou a obra de Deus Todo-Poderoso. Depois, fui a outro vilarejo para pregar o Evangelho. No início, mais de 12 pessoas participaram. Mas o governo municipal nos descobriu enquanto pregávamos a um homem e sua mulher. O chefe, o vice-chefe, os tesoureiros e os milicianos, mais de 12 pessoas vieram e mandaram que os acompanhássemos. Para onde? Sua sede. Fiquei bastante nervosa naquele momento. Iriam deter-me e mandar-me para a prisão? O governo vinha me procurando. Deram meu nome a cada casa, ordenando que me denunciassem se me vissem pregando o Evangelho. Não me soltariam facilmente se eu fosse exposta. E quanto aos recém-convertidos, seriam impactados. Pedi a Deus para que me desse fé, para que eu permanecesse firme em meu testemunho. Não demorou, um irmão e uma irmã que foram àquele vilarejo para pregar o Evangelho conosco também foram presos. Eles levaram todos nós ao governo municipal e confiscaram nossos celulares. Então o chefe municipal nos interrogou: quem são vocês? Vieram aqui pregar o Evangelho? Não respondemos. Então eles nos trancaram numa sala escura e 5 ou 6 milicianos ficaram nos vigiando. Temia que me reconhecessem. Se me mandassem para minha cidade natal, seria condenada à prisão para ser torturada e violada por eles.
o chefe do governo regional disse que, quando me pegassem, cortariam meu cabelo, me colocariam uma placa e desfilariam pelas ruas comigo. É assim que o governo comunista chinês trata os cristãos. Sim. Eu orei a Deus. Ó Deus, estou pronta para me submeter à prisão, mas minha estatura é baixa. Dá-me fé e me protege para que eu permaneça firme. Depois de orar, lembrei-me de um testemunho em vídeo que vi antes. Alguns irmãos foram espancados até a morte pela polícia chinesa, mas não negaram nem traíram a Deus nem diante da morte. Muitos outros foram brutalmente torturados, condenados e presos. Mas orando e confiando em Deus, eles desenvolveram fé verdadeira por meio de suas palavras. Juraram não trair a Deus até na morte, mesmo ficando presos pelo resto da vida, deram um testemunho firme e retumbante. Isso me inspirou muito. Lembrei-me das palavras de Deus. Deus Todo-Poderoso diz: fé e amor máximos são exigidos de nós neste estágio da obra. Podemos tropeçar ao menor descuido, pois este estágio da obra é diferente de todos os anteriores. O que Deus está aperfeiçoando é a fé da humanidade, que é invisível e intangível. O que Deus faz é converter palavras em fé, em amor e vida. As pessoas devem chegar a um ponto em que tenham suportado centenas de refinamentos e tenham fé maior que a de Jó. Elas devem suportar um sofrimento incrível e todos os tipos de tortura sem jamais abandonar a Deus. Quando são obedientes até a morte e têm grande fé em Deus, então este estágio da obra de Deus está completo. Amém. As palavras de Deus me mostraram que sua obra nos últimos dias é usar palavras para aperfeiçoar nossa fé e nosso amor, para que pratiquemos suas palavras em meio à opressão e adversidade, para que suas palavras se tornem nossa vida. Pensei em quando fui oprimida e perseguida pelo governo. Quando fiquei assustada e com medo, foram as palavras de Deus que me guiaram, dando-me fé para continuar pregando. Agora que fui detida, precisava ter fé para permanecer firme. Mesmo que fosse presa e violada, mesmo que morresse, estava disposta a me submeter. Um hino chamado Testemunho de Vida me veio à mente. Um dia, eu posso ser capturado e perseguido por dar testemunho de Deus. Esse sofrimento é pelo bem da justiça, o que eu sei no coração. Se minha vida acabar num piscar de olhos, ainda terei orgulho de ter seguido Cristo nessa vida. Se eu não puder ver o grande evento da expansão do Evangelho do Reino, ainda assim oferecerei os votos mais belos. Se eu não puder ver o dia em que o reino for realizado, mas puder humilhar Satanás hoje, meu coração se encherá de alegria e paz. As palavras de Deus se espalham por todo o mundo. A luz apareceu entre os homens. O reino de Cristo surge e se estabelece na adversidade. A escuridão vai passar. Chegou justa a aurora. A realidade e o tempo testemunharam por Deus. Esse hino me inspirou muito. Eu entendi que, se fosse presa por pregar, isso seria perseguição em prol da justiça. Agora que fui detida, provavelmente iria à prisão, não iria poder pregar mais. Mas embora fosse presa e perseguida, poderia dar um testemunho maravilhoso de Deus e envergonhar Satanás. Eu me senti orgulhosa. Esse pensamento me deu fé. Ter esse tipo de fé e determinação é tão valioso e é um bom testemunho. Ao amanhecer, eles nos interrogaram de novo. Ao verem que não diríamos nada, nos deram uma multa de 3.000 kyates e nos soltaram.
e nos alertaram a não continuar pregando e disseram coisas que blasfemavam contra Deus. Odiei ainda mais esses diabos. E continuei espalhando o evangelho após ser liberada. Um dia, um irmão ligou e me disse: "Os funcionários do município sabem que você é uma estranha que veio pregar o evangelho. Fui preso com 2 novos crentes para que entregássemos você. Mas nenhum de nós abriu a boca. Então nos multaram e liberaram. Também disseram que, se pegassem você pregando de novo, eles as estuprariam na hora. Estão procurando você por toda parte. Apresse-se e fuja." Funcionários do município? Parecem bandidos e vândalos. Parecem mesmo. Não consegui acreditar quando esse irmão me contou isso. Quando ouvi que me estuprariam se me pegassem pregando, fiquei enfurecida. Aquelas pessoas eram demônios e não tinham humanidade. Eu só era uma crente que pregava, mas eles eram tão odiosos. Não me permitiam crer, queriam me prender, perseguir, multar e até me estuprar e violar. Eram demônios contrários a Deus. Eu os odiei e renunciei a eles de coração. Quanto mais me oprimiam, mais eu queria pregar e dar testemunho. Em outubro, fomos a outro vilarejo para espalhar o evangelho. Irmãos já pregaram ali antes, mas seu pastor espalhou boatos para impedir que os crentes investigassem o caminho verdadeiro. E o governo começou a prender crentes. Os aldeões, enganados pelos boatos e temendo ser presos, não investigaram o caminho verdadeiro. Espalhar o evangelho seria difícil para nós. Orei pedindo orientação a Deus. Então, procurei 4 pessoas com um entendimento bom da verdade. E comuniquei-lhes o que é o caminho verdadeiro e o que é caminho falso. E como Deus usa a opressão e as interrupções de Satanás nos últimos dias para revelar e aperfeiçoar as pessoas. Separar o trigo do joio, as virgens sábias das tolas. As tolas só ouvem os humanos e Satanás. Não buscam e investigam quando ouvem a voz do Senhor. Por isso não acolhem o noivo. Só aquelas que tentam ouvir a voz de Deus, que são firmes em sua fé, são as sábias. Só elas podem acolher o Senhor e ir à festa de núpcias com Ele. Após essa comunhão, os 4 quiseram continuar investigando. Escolher as pessoas certas é essencial. É verdade. Nos outros dias, comecei a me reunir com eles, comunicando as palavras de Deus. Um deles me disse: "Eu ouvi o pastor e o chefe do vilarejo no passado. Mandaram não ouvir as palavras de Deus Todo-Poderoso e obedeci. Quase perdi minha chance de acolher a vinda do Senhor. Não ouvirei mais as pessoas. Agora ouvirei a Deus." Outro disse: "A leitura das palavras de Deus Todo-Poderoso me convenceu de que Ele é o Senhor Jesus retornado. Não importa como obstrua o meu caminho, aceitarei Deus Todo-Poderoso." Fiquei tão feliz quando disseram isso. Depois disso, eles trouxeram alguns parentes para ouvir os sermões, e mais de 20 pessoas aceitaram a obra de Deus Todo-Poderoso dos últimos dias. Vendo esses novos crentes conseguindo buscar o caminho verdadeiro e permanecer firmes em meio aos boatos, me deixou muito comovida. Isso foi graças à orientação das palavras de Deus. Graças a Deus. Sim. Finalmente, minha mãe foi solta em dezembro. Ela trabalhou muito durante os vários meses em que permaneceu presa. Os funcionários do governo disseram que me pegariam e me jogariam na prisão. Lembrei-me de como, antes da minha mãe ser solta, os policiais com suas armas e bastões iam para minha casa para me prender, dizendo que só a soltariam se eu voltasse para casa. Mas agora tinham libertado minha mãe sem me pegar. Eu experimentei que Deus governa sobre tudo e que está nas mãos de Deus se serei presa ou não. Não estou presa. Continuo pregando e testemunhando de Deus. Durante todo esse tempo, encontrei muitas dificuldades ao pregar o Evangelho, incluindo desânimo e fraqueza.
mas as palavras de Deus sempre me guiaram, permitindo que continuasse forte na depressão e fraqueza, dando-me a fé para seguir pregando e testificando de Deus. Experimentei de verdade que Deus usa essas dificuldades para aperfeiçoar minha fé. Dou graças a Deus. Cumprirei minha responsabilidade. Compartilharei o Evangelho de Deus dos últimos dias com mais pessoas e retribuirei o seu amor. Graças a Deus. Sua experiência de pregar o Evangelho é muito inspiradora. Graças a Deus.